E iniciamos agora a leitura do livro de Isaías, capítulo 22. Advertência contra o Vale da Visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço. Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês que foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Por isso eu disse, afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao Vale da Visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Quir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso. Até o dia de sua morte, não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Vá dizer a esse administrador do palácio de Sébina: que faz você aqui? E quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o demitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Iniciamos agora a leitura do livro de Isaías, capítulo 23. Advertência contra Tiro. Pranteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem casa e sem porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhem-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, pranteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultiva as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto.
O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: Você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios o deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Pranteiem vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções, para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Iniciamos agora a leitura do livro de Isaías, capítulo 24. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, e a videira murcha, todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções, a bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho, toda a alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara na oriveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantarem, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim. Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus, e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes.